Faço um excepcional dia. A gente tá mais um Hub Global Business aqui, Global Podcast, Global Cast. E a gente vai ter uma figura especial aqui, que é um dos associados aqui do Hub Global Business. Mas antes de eu apresentar aqui, Pedro Ren, sou sócio fundador da plataforma Global de Brasília, a primeira plataforma do Pablo Marçal que teve no Brasil e a única que tem aqui, inclusive, além da do Pablo. E sócio fundador também do Hub Global Business, o maior ecossistema de empresários e network de Brasília. Então, vamos hoje aqui, eu vou apresentar para vocês. Eu tô com uma pessoa especial, que é foi um dos primeiros associados aqui, né, do Hub, que é o Luiz Carlos, né, ele que é planejador financeiro, e hoje a gente vai bater um papo, inclusive, sobre isso, planejamento financeiro, sobre estratégias, estruturas, princípios, valores, os propósitos por trás, porque tem um monte de coisa que engloba, né, Luiz? Então se apresenta aí para o pessoal, fica à vontade. Perfeito, Pedro. Primeiro, agradecer o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. O ambiente ficou, parabenizar todos os envolvidos, ficou extremamente aconchegante, acolhedor e inspirador, justamente para gerar novas conexões e novas oportunidades. Meu nome é Luiz Carlos, eu trabalho como planejador financeiro e o meu propósito maior hoje é fazer com que pessoas e famílias consigam realizar os seus sonhos através de um planejamento financeiro muito bem estruturado. E eu falo que planejamento financeiro, Pedro, não é só a questão do dinheiro, vai muito além. Então, quando a gente olha um planejador financeiro, o que eu busco hoje é analisar a, e proporcionar uma vida para as pessoas que tenha propósito, tranquilidade e liberdade. Então, isso é o que eu tento linkar e muito falando da parte financeira com a parte emocional, que Sim. eu acho que elas estão interligadas uma com a outra. Você estava até me perguntando agora há pouco, o público que tá em casa, né, falando de planejamento financeiro, fala assim: "Mas cara, todo mundo pode ter um planejamento financeiro ou de vez em quando as pessoas", porque a gente sabe, né, Luiz, tem hora que a pessoa bagunça a vida financeira, isso é padrão. Primeira coisa Isso é que a gente normal. não é educado financeiramente no Brasil, nenhum, não tem na escola, não tem nada. E saindo dali, você sai sabendo a tabuada, a matemática ali, um português bem mal falado, né, que às vezes nem sabe saindo falando português correto, mas e o planejamento financeiro? Nós não temos educação financeira, educação política, tudo aquilo que importa de verdade no país, nós não aprendemos, né, na escola. Esse é um excelente ponto, porque, na minha percepção, educação financeira e educação socioemocional você tem que ter na grade escolar, desde berço. Porque a gente vê tantas matérias e o dinheiro que basicamente você vai ter que utilizar durante a vida inteira, a gente não tem uma matéria voltada a isso. Exatamente. E aí a gente percebe que às vezes quando você não tem uma estrutura desde cedo, poupar, de utilizar os recursos de uma maneira mais com sabedoria, pensando no curto, no médio e no longo prazo, isso faz diferença no nosso dia a dia. Olha que loucura, eu falei um vídeo ontem sobre isso. Você viu o vídeo que eu postei ou não? Não, não cheguei Não? a dar uma Eu olhadinha, postei não. um vídeo ontem sobre isso, falei assim: "Cara, eu levei em consideração a agricultura para dar um exemplo, né, para as pessoas entenderem, porque quando você conta história, você precisa trazer para algo que elas consigam visualizar, e às vezes quando você fala: "O que é o dinheiro de curto, médio e longo prazo para as pessoas?", né. Eu dei um exemplo, por exemplo, da soja, né, de um café e de um eucalipto, né. A soja você planta, em 90 dias você está colhendo. Então, curto prazo, né, são coisas Sim, que você planta rápido e colhe que rápido e no tem resultado mercado rápido. financeiro a gente chama de reserva de emergência, aquele valor que precisou de forma rápida, você pode contar no caso de algum imprevisto, né? Exato, não só Perfeito. reserva, mas fazer dinheiro. Por exemplo, você tem você tem 3 tipos de negócio, eu falei mais relacionado a 3 tipos de negócio. Negócio que dá dinheiro no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. A soja é o que dá no curto prazo, entre aspas, tá. Você Uhum. plantou ali, em 90 dias você está colhendo, você pode vender e você já tem dinheiro na sua conta. O médio ali, o café, 3 anos, que é a empresa comum, né, qualquer empresa comum, se você for olhar ali, ela começa a te dar lucro ali no terceiro ano ou te dá um payback, Sim, né, um payback. payback dela ali no terceiro ano. E imóveis, por exemplo, que você pensa ali em 8 anos, 10 anos, né, você olha muito mais para frente, né, e você tem que estar plantando nos 3 tempos. Por que que eu usei das plantas, né, porque você tem que estar plantando nos 3 tempos. Você tem que plantar coisas que você colhe agora, você tem que plantar coisas que em 3 anos você começa a ter o fruto daquilo ali, e outros produtos que você tem, que nem imobiliário, que você não vai colher agora, você vai ficar plantando, 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 irrigando, adubando, tratando, para daqui 7 anos você corta uma árvore inteira e fala: "Agora eu tenho financeiro para um monte de tempo", né. Então você tem uma não só uma rentabilidade, mas uma segurança muito grande, né, que é o imobiliário, não só o financeiro, mas o Sim. imobiliário, né. Eu acho que esses 3 tempos são importantes, né. E um outro ponto que eu acho muito relevante, Pedro,
Fala, hoje um bom planejador financeiro ou uma pessoa que trabalha com vendas, qual que é a melhor ferramenta? Eu falo que não é uma planilha de Excel, é o ouvido. Então é a escuta ativa, porque para a gente prestar o melhor serviço, a gente tem que conhecer a pessoa. Como é que eu vou conhecer a pessoa? Fazendo perguntas, as perguntas certas. Por exemplo, quando eu vou iniciar o um trabalho para o cliente ou para uma família, qual que é a primeira percepção? Eu preciso conhecer com quem eu estou conversando. Como é que é a família, se a pessoa é casada ou não, se tem filhos, se já possui bens, capacidade financeira, quanto que você tem de receitas, suas despesas, se você tem veículo, imóveis, se você já tem algum patrimônio financeiro na questão dos investimentos. Isso tudo influencia. E, obviamente, o perfil de cada pessoa. Quando a Sim, gente olha o perfil de cada pessoa, às vezes me perguntam qual que é a melhor aplicação que tem hoje no mercado. É muito depende. relativo. Às vezes o cliente ele quer uma aplicação que ele vai precisar no curto prazo. Às vezes tem um negócio, uma oportunidade que ele vai precisar em pouco tempo, vai ter uma proposta para esse cliente. Agora aquele cliente que já fala, olha, eu já tenho uma reserva para uma oportunidade ou para algum imprevisto, aí a gente pensa na construção de patrimônio. A gente pode trabalhar estratégias de prazos maiores, né, pensando muito em atingir os seus objetivos. E quando eu falo de sonhos, é muito interessante, porque os sonhos é o propósito que a gente tem. Porque é todo dia que Uhum, você acorda. E eu gosto de uma frase que fala o seguinte: grandes sonhos, mas a felicidade está nas pequenas coisas. uhum. Então, quando eu falo em termos de felicidade, em termos de propósito, quando eu falo do sonho, o que que você quer fazer ou construir, a sua família, uma viagem dos sonhos? Você quer se aposentar com um valor que você fique confortável? Aí é loucura, eu nunca quero me aposentar. É, mas você quer ter uma renda passiva que trabalhe para você, Sim, isso daí para uma vida inteira, claro. né. E isso tudo no planejamento financeiro, a gente mostra para o cliente conforme a necessidade. E eu só vou saber disso perguntando. Um outro ponto que eu acho muito importante, que a gente sai um pouco do viés financeiro, é entender quais são os seus sonhos. Uhum. O que que você quer fazer nos próximos 5, 10, 15 anos? E isso eu falo até na vida profissional da pessoa também. Você se vê fazendo o que você faz hoje no longo prazo? Muitas pessoas, elas simplesmente vivem no dia a dia e muitas vezes não são felizes com a rotina que têm. Por exemplo, cargos e funções são fases, né, então Perfeito. você precisa colocar a data para entrar e data para sair em qualquer coisa que você faz na sua vida. Eu não vou fazer o que eu faço em mais de 7 anos, tá. Eu quero e vou multiplicar um talento, uma pessoa para estar no meu lugar daqui a 7 anos. Pode ser inclusive você faz isso aqui que a gente faz, entendeu. Ou qualquer outra pessoa que queira realmente e se esforce e se dedique para poder realmente ter isso aqui. Porque, cara, eu acho que a coisa mais importante das pessoas é elas saberem, por exemplo, eu quando estava no ensino médio, eu era um aluno do ensino médio. Acabou a fase do ensino médio, eu fui do fundamental fui para o ensino médio. Do ensino médio fui para a faculdade, eu estou dando um exemplo, depois eu trabalhei para alguém, depois eu abri meu próprio negócio, depois eu virei investidor, porque meu próprio negócio toca sozinho, eu tenho um CEO. Então, os cargos e funções que você passa na sua vida, elas têm fases, a gente precisa colocar fases para acabar. Não adianta eu falar: "Ah, eu vou ficar fazendo isso aqui minha vida inteira, isso aqui". Não, cara, na verdade as coisas foram feitas para acabar, inclusive o ser humano. Sim. Né, o ser humano tem data para acabar, mas você tem data para morrer, você não tem data para encerrar um negócio? Olha que loucura. Então, eu olho muito isso aí, você pergunta assim: "Cara, qual é a sua programação? 10, 5, 15 anos e tal?". Cara, eu coloco alguns passos, mas não coloco a vida inteira, Uhum. porque eu acredito que a vida é dinâmica, a gente É tem que cíclica, né? ela é cíclica e também pode ser que daqui a pouco, daqui 2, 3 anos, venha um negócio novo que eu não estava na minha programação, e por conta de programar demais muito longe, às vezes você não entra num projeto que às vezes é o projeto da sua vida, aquele projeto que você foi chamado É para isso. fazer, entendeu. Um ponto que você entrou ali também, que eu acho interessante tocar, você estava falando sobre o perfil, né. Sim. Às vezes tem um perfil mais conservador, tem um perfil que é um pouco, Moderado, mais moderado. arrojado. Arrojado, eu acho isso muito legal nos perfis financeiros, porque quando eu respondo todos aqueles questionários de perfil financeiro, o meu vai lá: "Conservador", mas de conservador não tenho nada, É. Hã. entendeu? De conservador não tenho nada. Só que é o perfil de investimento financeiro, É né, isso. porque o empresário normalmente igual eu,
né, que eu sou meio louco da cabeça, né, que a gente sai abrindo trem, abrindo negócio, abre CNPJ, fecha o que não faz sentido mais, a gente é muito doido, assim, em relação a isso. Mas o que que a gente faz? Eu sou conservador, porque eu preciso de muita liquidez, mesmo que eu tenha bastante dinheiro em conta, mas eu preciso de uma liquidez muito grande, porque eu sou daqueles que de repente vê um projeto novo aqui, eu falo: "Cara, sabe uma coisa, vamos entrar nisso aqui?". Mas eu não sou conservador, mas meu dinheiro no banco precisa ser para eu poder ter liquidez e pegar ele na hora que eu quiser, entendeu? Pra, às vezes, investir no imóvel, compra, vende, etcétera. Tem muita gente que fala assim: "Cara, mas entrou um dinheiro grande aqui na conta, quanto você vai colocar?". Eu falei: "Não vou colocar nada, é CDB ou LCA, alguma coisa que é uma renda tesouro, não importa, mas tem alguma coisa só para o pessoal entender em casa, né. É algo rápido, para você sacar rápido, porque pode ser que, deu uma oportunidade ali de comprar um carro que tá 50% do valor da tabela FIP. De um amigo que tá precisando de liquidez rápida, eu compro do cara e vendo". E é uma oportunidade que às vezes no investimento você não vai ter esse tipo de retorno, Exato. né, um imóvel que você pega abaixo do valor e tudo, então isso acaba fazendo muita diferença. E eu pego muito esse tipo de cliente, Pedro, que é justamente isso, eu sou extremamente conservador na minha parte financeira, mas extremamente arrojado e tomador de risco nos negócios, nos empreendimentos. Por isso que o bom planejador financeiro, ele entende essa necessidade e mais do que qualquer recomendação, é o acompanhamento, porque a vida é cíclica, é de fases. E aí, quando você está trabalhando de perto, você vai fazendo todo esse acompanhamento e reajustando a rota se necessário. Exato. Então esse é o E essa mentalidade que é o segredo de qualquer pessoa de sucesso. Que você falou assim: vai mudando a rota", que chama é o mindset de mudança de rota, de metanoia que a gente fala, né, que é mudar a rota. Se eu preciso ir numa direção, se um avião, para você que está em casa, só para você escutar isso aqui, um avião, se eu saio do ponto A para o ponto B, é uma linha reta? Não é uma linha reta. Por quê? Porque no meio do caminho você tem, em função do giro da Terra, dos ventos, você tem um monte de coisa que faz o avião desviar, então você tem que ficar o tempo inteiro ajustando a rota dele para ele chegar no ponto A. Se você só decolar daqui, por exemplo, daqui para São Paulo e for em linha reta, você não vai chegar em São Paulo. Uma sim. coisa só que eu vou te garantir, em São Paulo você não chega. Pode chegar em qualquer lugar, em São Paulo não. Porque vai ter esse negócio do giro da Terra, da pressão atmosférica, do ar, que às vezes pode estar de cauda, pode estar de lado, pode estar de frente. Então não funciona dessa maneira. E a mentalidade das pessoas tem que ser isso, ó. A gente traça um planejamento, eu acho que você deve fazer bastante isso, né, eu Sim. traço o planejamento, mas no meio do caminho a gente vai ajustando a rota. Às vezes o seu perfil hoje pode ser de risco, depois no meio do caminho ele se torna um conservador, Sim. entendeu. Então por isso que eu acho que todo ano que eles fazem aquele eu vejo muito, né, todo ano eles pedem para atualizar O o perfil de perfil de investidor, investidor. justamente porque eles entendem, né, Eu é o acho um momento. saco, Como mano. que está o seu momento hoje? Eu acho um Mas saco é essa atualização, eu sei que é, é eu sei que necessário, é. isso daí não tem como, é uma das premissas fundamentais. E é gratificante, né, quando eu sempre falo: "Pelo que você quer ser lembrado no seu trabalho?". Uhum. O legado que a gente deixa. E muitas vezes, a gente pensando em um relacionamento de longo prazo. O Hub aqui é um negócio sensacional, né, a gente aqui, a gente sempre vai ter a perspectiva de gerar conexões e pensando nas próximas gerações. Tem um projeto até bacana Dos aqui pensando sucessores, disso de sucessores. é E isso aí. quando a gente olha, a gente não vai ser lembrado por aquele especialista ou aquele assessor que conseguiu uma taxa adicional na rentabilidade da carteira. É o que de impacto que você gerou na vida daquelas pessoas, daquela família, com princípios, propósito e valores. E eu gosto de falar que a gente sempre busca prosperidade em todas as áreas da vida. E eu tenho uma sigla que eu utilizo muito, que é PRFPV. P de planejamento, R de relacionamento, F de fé, o outro P justamente de propósito e V de valores. Em resumo, planejar. Todo mundo ele tem que ter um planejamento, independente se é Uhum. na vida financeira ou na vida pessoal, que é o que dá, através do planejamento, você traça as metas para você atingir os seus objetivos e sonhos. E aí, claro, no meio do caminho a gente vai analisando, né, se aquela estratégia é a melhor, se vê a necessidade de fazer algum movimento, a gente vai fazer no meio do caminho. Relacionamentos, conexões, isso faz toda a diferença. E aí uma frase que eu utilizo muito para autorreflexão são as seguintes: hoje, as pessoas que estão ao seu redor, elas acreditam em você? Uhum. Porque se você está num ambiente que as pessoas que estão ao seu redor não acreditam em você, deve ter alguma coisa de errado. Você não está conseguindo mostrar para as pessoas o valor que você pode
levar para a sociedade. E você acredita nas pessoas que estão ao seu redor? Isso faz total diferença. Mas sabe uma loucura disso aí que você tá falando? Eh, a maioria das pessoas que te conhece desde a infância nunca vai acreditar nos seus projetos. Escuta isso você que tá em casa, só pra você entender. A maioria das pessoas que te conhecem desde pequeno não acreditam no seu projeto. Se você sair com o conhecimento que você tem hoje, sair da sua casa, que é igual na Bíblia, né? Saia da sua parentela. Você vai ter que sair de perto de todo mundo que você conhece, da sua parentela, e deixar todo mundo para trás e seguir para poder prosperar. Isso é uma realidade, tá? E aí você vai para um local onde ninguém te conhece, é mais fácil você prosperar no local que ninguém te conhece do que no local que as pessoas te conhecem desde pequeno. Olha que loucura, mas é uma realidade. Porque as pessoas viram as cagadas da sua vida, estão, e a gente até brinca, tem um livro chamado As Cagadas da Minha Vida. Uhum. Se as pessoas que viram você fazer todos os erros, você acha que ela vai acreditar na hora que você mudou sua mentalidade? Mudei, ah, não, agora eu vou botar pressão no mundo, agora eu peguei um negócio. Aí a pessoa fala: "Você, ô Luiz, pô, procrastinador, saía pra balada, foi pra festinha, fez sei lá o quê. Olha aqui, ó, eu já vi aqui, olha, tá aqui, ó, é o livro seu aqui mostrando tudo que você fez de errado". Os caras não acreditam no seu projeto. Aí você pega essa mesma mentalidade, vai pra outra cidade, bate na porta das pessoas, fala assim: "Cara, olha isso aqui que eu tenho". Os caras: "Pô, que massa, cara. Pô, tu tem um conhecimento bom. Sabe uma coisa? Deixa eu te abrir uma porta. Deixa eu te abrir uma oportunidade". E aí você vai lá e faz, você cresce muito mais rápido. Eu conheci várias histórias de várias pessoas que saíram, por exemplo, o cara é de São Paulo, saiu, foi pra acho que foi para o Rio Grande do Sul, abriu um negócio, ficou gigantesco, entendeu? Por quê? Sim. Porque lá ele já era conhecido desde a infância e não crescia mais, porque as pessoas sabiam das cagadas. E aí foi pra um lugar que ninguém conhecia e prosperou e cresceu. Então, isso é uma realidade que as pessoas precisam entender, cara. O meio que as pessoas estão normalmente, ela vai ser para crescer. Se ela não cresceu até hoje, o meio já é errado. Já é errado para ela. Não é que o meio é ruim, mas é errado para ela. Ela vai ser obrigada a sair desse meio e vai ter que achar um novo meio para prosperar. Pedro, muito em linha com a próxima pergunta, que eu ia falar de autorreflexão. Hoje o seu ciclo, ele te impulsiona, ele te limita ou ele te derruba? Às vezes você está num ciclo que te limita, né, de pessoas que às vezes conhecem você desde a infância e tudo, e falam: "Não, é loucura o que você está querendo", muitas das vezes, né. E uma outra pessoa de fora, ela vai olhar para você e vai falar: "Olha, gostei de você. De fato, eu estou vendo propósito dentro do que você está falando. Compra a ideia". E aí, depois que você já está naquela fase de colher os frutos, que aí sim as pessoas, muitas pessoas ao seu redor, vai falar: "Olha só, é verdade. Não, eu sempre vi o seu potencial". É, Mas na prática, às vezes, a gente percebe que é viu diferente. nada, não viu potencial nenhuma. É desse jeito. Eu falo que tem 3 fases importantes que a pessoa passa. A primeira é as pessoas te criticam e te julgam. Que elas eram igual eu, né, quando eu comecei a falar de Você é prosperidade. louco. "Não, Pedro Marçal, fui chamado de E Pedro muitas vezes Marçal". você tem que sair da sua zona de conforto. É isso, Para dar esse próximo passo. é E as isso. pessoas olham, e a sociedade hoje, a gente percebe que elas querem uma zona, é uma falsa sensação de segurança, muitas das vezes, Sim, né. Estou numa certa zona de conforto. E quando a gente olha a fundo, será que é uma zona de conforto mesmo? Então essa esse tipo de fase percepção. que a pessoa passa, eu chamo de zona de crítica, né, porque não é crítica, zona de crítica, é de ser criticado mesmo. A pessoa passa pela zona de crítica, depois ela passa pela aquela zona que a pessoa fica tipo assim: "É, alguma coisa que essa pessoa fala faz sentido". Entendeu? Ela só começa a concordar com o que você fala. Ela não fala que tá massa, Uhum. mas ela começa a concordar com você. E depois ela vem pra fase de tipo assim: "Como é que você fez que eu preciso pegar?". Aí ela inclusive paga pelo seu serviço. Eu tive muita gente que já aconteceu isso. Amigos do passado que, cara, antes me zoavam, depois se pegaram, começaram a falar: "Pô, interessante isso que esse cara tá falando", depois me pagaram a mentoria pra poder aprender comigo como é que eu fiz, entendeu? Mas por quê? Porque eu tive que tirar um negócio da minha vida chamado necessidade de aprovação. Muita gente tem. É aquela necessidade de ser aprovado pelas pessoas, pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelos amigos de infância, e aí a pessoa fica lá travado, porque ela acha que se ela falar as pessoas vão achar ruim, eu não tô nem aí se as pessoas vão achar ruim. E é aquele negócio da ativação da identidade, se Deus me aprovou e se ele me diz quem eu sou, quem é o outro pra falar sobre mim? Entendeu? Eu vou me importar com o que os outros falam? Às vezes Deus toca no meu coração e é o meu. "Ah, mas não tocou no meu", então não tocou no seu, não faça, mas no meu tocou, então eu vou fazer e eu não me importo com o que os outros falam. E é a melhor coisa, eu levo isso para minha vida também, Pedro, principalmente falando, e uma frase que eu utilizo muito: "Se Jesus Cristo esteve nessa terra só cultivando o amor, ele foi crucificado, eu vou querer agradar todo mundo? Não tem como". E dentro daquelas siglas que eu falei, PRF, o próximo é justamente a fé.
É você acreditar num Deus que ele busca o que é melhor para você. Pode ter certeza que ele tem a melhor intenção na sua vida, só que é aquela frase: "Faça da sua parte que eu te ajudarei". Então você tem que ter atitude de fazer acontecer. Hum. Outro ponto que eu acho importante é justamente uma frase que não é fácil a gente falar, mas que é necessária: "Seja feita a sua vontade". É, não é a minha Porque vontade. muitas vezes a gente quer É, fazer a nossa vontade, as coisas acontecem a gente quer que aconteça no nosso tempo, da nossa forma, e ele já está vendo lá na frente. Então a jornada, ela é necessária e muitas vezes vai ter os obstáculos no meio do caminho. O sim. segredo é você ter a resiliência para continuar em frente. Quantas vezes acontece nas nossas vidas, Pedro, uma situação que a gente não entende na hora e só vai entender lá na frente? Sim, muitas vezes. Então isso daí acontece, então a fé, a gente não pode perder a fé nas coisas, né, num criador independente, eu não estou falando de religião aqui, Sim. né, mas tem um criador, uma força Cara, maior que ela conspira para o seu melhor. sei que você tá falando, é tão importante, a galera de casa precisa entender esse negócio da fé. Teve uma vez que eu e minha esposa, a gente perdeu, né, numa gravidez, né, uma eu não sei se ia ser menino ou menina, estava bem no início da gravidez, um mês e pouquinho, né, de gravidez, a gente perdeu o nosso neném, né, e aí eu lembro que minha esposa na hora desesperou, tipo: "Meu Deus, e agora?" Porque foi lá fazer o ultrassom, ela começou a ter, né, os sangramentos, aí foi lá fazer o ultrassom e falou: "Não tem nada aqui", ou seja, perdeu, né. E pra ela foi um desespero naquele momento, e ela olhava pra mim e perguntava, falava assim: "E agora? E agora?" E eu falava assim: "Deus sabe o que faz", entendeu. É muito melhor do que eu não tenho o que falar, entendeu. Porque se eu confio em Deus de verdade, eu tenho que confiar inclusive na dor, no sofrimento e na perda. É acreditar que se ele permitiu, é porque ele sabe muito melhor do que é melhor pra mim do que eu mesmo, entendeu. E às vezes o melhor pra mim é até a perda, pra poder aprender algo com aquilo. Eu não sei o que que é, eu só sei de uma coisa, eu confio o suficiente em Deus pra saber que ele sabe melhor o que é pra mim, até às vezes até na dor, no sofrimento, na perda, às vezes seu financeiro pode ir para o buraco, você pode perder um ente querido, você confia mesmo em Deus? Então você confia que até a perda de um ente querido, às vezes é um momento pra você aprender alguma coisa ou pra você carregar algo que precisava disso pra você carregar. E na verdade, se você tem tanta fé em Deus e em tudo, você não teria nem o problema de perder, porque você sabe que ele foi pra um lugar que é muito melhor. É egoísmo seu de querer reter a pessoa na terra, sendo que às vezes Deus tem outro propósito pra ele muito maior lá no céu, né, no paraíso, né, que fala. E isso conforta muito, né, Pedro. Hoje está completando um mês que o papai faleceu, Sim, e ele sempre foi meu melhor amigo, enfim. E a fé nessas horas, essa crença que você tem, e ver as coisas com uma outra lupa, a gratidão por eu ter tido, né, um pai como ele, por ter convivido esses anos junto com ele. Então isso daí a gente começa a ver de uma outra forma e isso conforta. É isso, é difícil muitas vezes pra gente que fica, não pra sim. quem vai, É, mas é 100%. né, É então porque nós somos muito egoístas, porque de verdade, você já leu Apocalipse? já, já Cara, lembro. quando você lê aquilo ali, porque tem gente que acha que Apocalipse, que nunca leu Apocalipse, às vezes você tá em casa falando: "Nunca li esse negócio que eu tenho medo, vai vir um". Não, mano, na real, eu pelo menos quando eu li tudo, já sei, que nós seremos arrebatados, eu pelo menos tenho certeza que eu vou ser arrebatado antes, tá. Não, eu também trabalho todos os Glória a dias Deus, pra eu isso. trabalho todos os dias pra isso. Até porque, não vou entrar nisso aqui agora, mas não sei se você sabe, mas existe os não salvos, os salvos e os reinantes. Não tem só salvos e não salvos. Tem os reinantes no meio, e o reino de Deus é por meritocracia. Por isso que tem muita gente que confunde, fala: "Ah, você não vai para o céu". Não, cara, só de você aceitar Cristo no seu coração, você já tá no céu, irmão. Aceitar Cristo como seu salvador e ser batizado, você já tá salvo. O reino de Deus, que é outro rolê, aí é meritocracia. Aí depois eu entro, não vou entrar Ah, nesse trem não, aqui é uma agora. pauta aqui que é outro podcast só pra Não, esse assunto que eu aí também tem que ter adoro, outro, viu. eu gosto também, eu Eu gosto curto. muito, aí vai embora, Eu curto. aí Mas vai é isso, embora. cara, é você confiar, é você saber pra onde você vai e quando você olha tudo aquilo ali, cara, pra que eu vou ficar tem muita gente que fala: "Pedro, você é frio, cara". De verdade. Minha avó faleceu esses dias pra trás, cara, e de verdade eu acho que ela descansou e eu olho aquilo ali e falo ela estava sofrendo de Alzheimer, Uhum. né, e às vezes o choro ali, o sofrimento, cara: "Ah, não, mas é porque faleceu". Não, cara, primeiro que a gente vai se encontrar depois no outro rolê, Sim. entendeu, vai dar tudo certo, se a pessoa É o que eu falo, você só precisa estar em estado de graça, reconhecer
Jesus como Salvador e ser uma pessoa boa. E ser batizado. Ser batizado e você fazer o bem, plantar o amor, que Sim, é basicamente é isso, isso, né. Aí vai ser um reencontro. É porque Eu ser falo que nós cristão, somos mano. eternos, é por isso que eu gosto desse tema. Na verdade, nós somos eternos em corpo temporário, E isso, é o corpo que é temporário, Mas né. é isso, cara, a Mas é pessoa interessante. Você vê, essa fé a gente vai puxando para outras e tudo, mas vai embora. E falando ainda, voltando para as siglas, isso tudo para falar um pouco da prosperidade verdadeira. sim. Então a gente falou de planejamento, falamos de relacionamentos, da importância dos relacionamentos, fé, propósito que a gente vem falado, né, bastante aqui, batendo nessa pauta, que é o porquê que você acorda todos os dias, o que que você pode levar de valor para a sociedade e essa percepção. Toda pessoa pode agregar de alguma forma para o próximo, com algum tipo de exemplo. As pessoas muitas vezes não têm essa percepção, mas uma atitude que você tem com sendo um bom pai, sendo um bom Você filho, sabia um que bom nós todos marido. temos um propósito só principal? Já te falaram isso ou não? Opa, vamos lá. Vamos lá. Todos nós temos um propósito apenas. Todos os seres humanos, o mesmo propósito, macro, que é transbordar e servir pessoas. A diferença é como transbordar e servir as pessoas. Transbordar é passar mensagem, ajudar pessoas através daquilo que você carrega, dos aprendizados que Deus permitiu que acontecesse na sua vida. O meu, por exemplo, câncer na quimioterapia, eu fiz uma quimioterapia, fui tricampeão brasileiro, né? A primeira vez foi em tratamento de quimioterapia. Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida por um propósito, né? E era o quê? Falar para pessoas, ajudar outras pessoas que passaram por isso ou estão passando por problemas ou dão desculpas e vitimismo para não crescer na vida. Então, eu sou utilizado por isso. Mas é o quê? Eu transbordo, mas como? No meu é através das palestras, das imersões, dos negócios, do network, beleza. Esse é o como Pedro faz com o propósito que ele tem. Mas o seu propósito é a mesma coisa, servir as pessoas porque elas precisam de ajustar suas vidas financeiras. 70% dos casamentos são destruídos por conta Por do conta de financeiro, problema por conta de financeiro. problema financeiro. 70% dos casamentos são, as pessoas têm separação, 70% das separações de casamentos são por conta de problema financeiro. Por isso que não Então, tem como a gente desvincular o financeiro do emocional. é Quantas pessoas às vezes ficam ansiosas por conta do financeiro, demais. depressivas, síndrome do pânico, divórcios. Então, o fato de você ter um serviço especializado que vai te acompanhar para te dar, aí entra a tranquilidade, a liberdade, qualidade de vida e propósito no planejamento financeiro. Mas você entendeu que o seu propósito é o mesmo? Sim. É o mesmo que o meu, É. que é o mesmo do Iago que tá aqui filmando a gente, é o mesmo de todo mundo, que é o quê? Seu propósito é não reter, que é transbordo, que é não reter aquilo que Deus te permitiu ter, nunca retenha, e, a única diferença vai ser o como. Você não pode E reter. aí, eu não sei se você já leu esse livro, Servir. Pedro, que eu gosto muito. Comece pelo porquê. Simon Sinek. É um livro que ele fala justamente isso. Primeiro, o porquê das coisas. O porquê é o propósito, é a essência. Por que que você acorda todos os dias? É despertar a necessidade. Ele fala de um círculo dourado, que começa pelo porquê, depois você vai como. O porquê seria basicamente o planejamento, para você chegar onde você quer chegar. O como é a estratégia, a metodologia que você vai utilizar para chegar nos seus objetivos. E por Exato. último, o quê? Que aí o que seria o produto ou serviço em si Sim, que você vai oferecer. E a gente vê que hoje está muito invertido. Muitas empresas utilizam primeiro o quê? Primeiro o produto. E você não sabe a necessidade do cliente. Então, esse é o grande diferencial. Você tem que conhecer o cliente para aí sim você traçar a melhor metodologia e estratégia para aí você ter um embasamento e falar, ó, você precisa disso, daquilo. E aí no planejamento financeiro, o investimento é um dos pilares. A gente tem a parte sucessória. Quantas situações que a gente vê, pessoa acumula um baita de um patrimônio, aí ela parte dessa vida e gera um problema para os herdeiros, porque não tinha, às vezes os herdeiros eles não têm recursos para dar de entrada num processo de inventário, por cara, exemplo. isso aí é loucura. Isso aí é um ponto, não dá pra entrar em tudo aí, mas esse é um ponto que você que tá em casa tem que focar, cara. Às vezes seu pai, seu avô tem um patrimônio gigantesco e ele vai partir, como todos nós partiremos, e você depois tem que pagar, sei lá, vou dar um exemplo aqui, tá, porque depende muito Estado, de mas de região e região, tudo, estado e mas tudo, mas uns 15% do seu patrimônio, não tô falando da liquidez que tá na conta, tipo, não é o que você recebe em conta, é de patrimônio. Aí você tem um patrimônio de bilhão, você tem 50 milhões na conta, mas você não consegue pagar no inventário. Aí você tem que vender metade do seu patrimônio rápido e outro você tem 60 dias para vender.
60 dias para vender, às vezes, um trem que você fala: "Mas quem é que vai comprar esse trem? É caro". E às vezes não dá conta, olha que loucura. Então é E uma aí, loucura por isso que isso. a A maioria gente das famílias perde a maioria do patrimônio, bem na hora de sim, a pagar o gente vê inventário. essas situações, chega na hora do inventário, a pessoa não consegue dar entrada. É E isso. aí tem processos que duram anos e anos, então você tem um planejamento sucessório, é extremamente importante. Parte tributária, você também como empresário, às vezes a gente consegue otimizar, fazer de alguma forma lícita que você pague menos imposto de renda. Na pessoa física, a gente tem muitos produtos que são isentos de imposto de renda, que a Sim. gente pode aproveitar esse benefício. Isso aqui eu não estou nem falando de produtos de A LCA tá investimento. isento de imposto de A renda, né. LCA continua isento. Uhum. Então tem alguns produtos assim que a gente consegue otimizar. Olha, ao invés de você pagar o imposto de renda, coloca parte dessa lucratividade no seu bolso. Gestão de riscos, planejamento sucessório, parte tributária e os investimentos. Aí investimentos é o que a É. gente comentou, é um mar de oportunidades, assim, vai depender do perfil, se a gente vai colocar renda fixa, quanto que vai ser de pós, de pré, de inflação. Hoje, que a gente tem visto, até pensando na parte de planejamento sucessório, aplicações no exterior, Uhum. está no momento bom também, o dólar mais baixo. O Brasil, quando a gente fala de investimentos, hoje é um dos melhores países para o cliente que tem recurso para aplicar, né? O maior juros reais do mundo hoje é do Brasil, Que é com bom uma e taxa péssimo, de né. juros, Que é bom com, e péssimo. com uma taxa de juros no patamar atual de 14,5, é aquela remuneração que consegue proporcionar hoje aquele 1% ao mês sem precisar correr tantos riscos. Hoje a gente está nesse cenário, mas o planejamento financeiro é importante, você ter um embasamento de: será que esse 1% ao mês que eu estou tendo hoje, que é uma rentabilidade muito boa, ele vai fazer com que eu atinja meus objetivos no curto, no médio e no longo prazo? Muitas vezes a gente tem que adotar uma nova Sim. estratégia, às vezes uma nova geração de fonte de renda. Então, tudo isso daí é importante e na conversa a gente vai ter essa percepção, esse embasamento e esse acompanhamento contínuo. Isso para tudo, nos negócios, na nossa vida pessoal, esse acompanhamento e essa constância em evoluir. E aí eu falo em resumo da gente ser a nossa melhor versão todos os dias. Acho que esse é um propósito de vida, buscar conhecimento, ser um profissional melhor, Melhorar como pessoa. né, isso no geral, eu acho que isso eu É tiro só como olhar pra mantra, né. natureza, cara. Tudo aqui, por exemplo, uma árvore, quando é que ela para de crescer? Quando ela morre. É. Porque ela tá em constante crescimento até a morte. Então, tudo que Deus criou nessa terra foi pra crescer até morrer. Então, até a gente morrer, nós temos que estar em constante crescimento, E isso independente da idade. independente de qualquer Todas as coisa, idades você tem que todas. ter sonhos, né, você tem que ter um propósito para acordar de manhã e falar: "Olha, eu acordo de manhã", e outra coisa, outra pauta que é importante é que eu falei, grandes sonhos, mas ser feliz com o simples, é gostar da sua rotina, de ter uma rotina, de você acordar cedo, né, de você ter essa vontade de: "Olha, eu vou trabalhar porque eu quero levar valor para o próximo, eu quero que mais pessoas prosperem, a minha parte financeira, eu quero gerar impacto na vida das pessoas, como você quer gerar impacto na vida das pessoas". Isso daí para mim não tem, entendeu, melhor motivação todos os dias do que a gente transbordar, Eu já tenho uma frase que eu transbor falo que as pessoas ela não tem que gostar de nada não, porque menino faz o que gosta, homem faz o que tem que ser é feito, isso. né. Então eu falo assim, cara, o homem é diferente da mulher, né, eu tô falando mais é pra homem agora mesmo, sabe. Sim. Homem tem que levar porrada, ele tem que ser o cara que vai pra guerra, o cara que morre pela esposa, pela família, é o cara que tem que dar as cara, entendeu. Então ele não tem nem que gostar da rotina, ele só tem que entender que ele tem que fazer a rotina porque tem que ser feito. E aí ele tem que amar o caos, amar o problema, amar as dificuldades, quanto mais apaixonado, porque aí é o a ponto que você chega e fala: "Tem que gostar", mas é gostar do desconforto, Sim. né, achar conforto no desconforto, ou seja, E para gostar. crescer, você tem que gerar esse desconforto, não tem Muito, outro caminho. muito, muito. Se o cara não chegar e falar assim: "Cara, sabe uma coisa? Eu vou acordar hoje porque eu quero um problema". Ele tem que chegar nesse nível, o problema é que a maioria das pessoas coloca na cabeça: "Não, problema é ruim, problema é maravilhoso, quando você soluciona o problema dos outros, você é remunerado por isso", E entendeu. todo Então, problema tem uma solução. A gente sempre. só não tem para a morte. O restante a gente consegue Isso se analisar. Elon Musk não inventar agora, né, cara, com esses $1 trilhão de, De né, IPO aí de que ele tá IPO lançando, aí. que loucura. A que ponto a gente chega, né. Ai, Um que poder de um ser humano também, né, de uma única uma pessoa, única impressionante. não, então, aí eu penso um pouquinho diferente, não é o poder de um único ser humano, é o poder de movimentar vários seres humanos. Porque esse E no final tudo é é mentalidade. isso, entendeu? É porque o dinheiro não é 100% é só ele.
ele descobriu uma maneira de gerar um movimento onde pessoas compram a ideia do movimento do cara ao ponto de dar all-in com vários negócios, Sim, né, aportando mais dinheiro. O ponto dele estar trilionário hoje, em dólar, é exatamente o ponto dele conseguir fazer com que todas as pessoas comprem a ideia dele, é venda. é venda. É venda. E tudo é venda, Tudo é né, venda. tudo é É venda. venda. Você tá se vendendo aqui Errado agora, é a querendo ou não, a gente pessoa tá que se fala: "Não, vendendo. eu não gosto de vendas". De É. alguma forma a pessoa É porque tá tudo é tá se venda. vendendo. Às vezes você não tá vendendo um produto, mas você tá vendendo uma ideia, É isso. entendeu? Então, vou dar um exemplo, você de casa aí agora, no dia que você casou, você vendeu a ideia pra sua esposa que você era uma pessoa boa, e ela Sim, comprou, por isso vocês estão casados, entendeu? Não tô falando que você não é, só tô falando, mas você vendeu a ideia, porque você vai vender, a maioria das vezes você vai vender, eu tô falando das pessoas de casa, eu só vendo aquilo que eu acredito e que eu compro. Então, você precisa vender aquilo que você acredita que você compra, mas um dia você teve que se vender. Você foi lá, abriu porta, mostrou, foi no cinema, pagou um jantar, não é? As pessoas sim. estão vendendo, aí falou: "Ó, eu sou assim". Às vezes Não, nem é mais, né. e qualquer emprego que você tá, em algum momento você teve que se vender. O empresário, ele comprou o seu profissional. O que que você vai gerar de valor para a É empresa? isso. É, Deixa é aí para o isso. pessoal de casa seu Instagram, suas redes sociais, para que eles possam te seguir. Perfeito. Vou deixar aqui nos comentários as redes sociais. No Instagram eu não vou ter que olhar aqui que eu não lembro de cabeça. O Instagram é Bora, esse aí, eu tenho depois ele você aberto aqui, ó, vai lá, cadê aqui? com Z, Luiz Carlos ponto luiscarlos.a a Ramos é o Ramos. Instagram. Isso aí. Luiz Carlos Ramos, Luiz tá? Que é Carlos ponto a luiz.a Ramos. Ramos. Fechou? Perfeito. Vocês já seguem ele aí nas redes sociais, já me segue aí também, @Pedro Ren, Ren é REHN 88, tanto no Instagram, tem no YouTube, que vocês estão vendo aqui agora, já aproveita, clica no botão aí, você ficou até aqui no final, clica no botão aí de compartilhar, de se inscrever, de curtir, vamos junto pra gente poder fazer mais podcasts como esse pra vocês. Fechou? Tamo junto. Prazer. Um Até a grande próxima e abraço para fico já vocês. esperando o próximo convite aqui, a próxima É isso aí, oportunidade. ó. Muito boa, Hub conversa boa. Global Business, o Global Global, o Cast. Global Cast. Então tamo junto. Até depois do fim. Forte abraço. Tchau, tchau.